e aqueles que estão em casa acompanhando a transmissão, que o Senhor esteja falando conosco, Senhor, para que possamos te amar mais e mais, compreender mais e mais as tuas palavras e guardar as tuas palavras no mais profundo dos nossos corações. É o que nós te pedimos de coração, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, há uma música muito cantada no meio evangélico que diz que Jesus veio a este mundo como o Marte da paz. O Marte é aquele que morre por seus ideais, ou aquele que morre por sua fé ou por sua fidelidade ao Evangelho. Mas o Jesus do Evangelho não é e nunca foi um Marte. Ele veio como o Redentor dos eleitos de Deus. Jesus veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para morrer a pior morte, a morte de cruz, por causa das nossas ofensas, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. No entanto, o Jesus esperado, o Messias esperado em Israel, era apenas o Messias conquistador, que veio para subjugar os inimigos de Israel. Os judeus jamais aceitaram a ideia de um Messias que fosse o servo sofredor, e muito menos a ideia de um Messias crucificado, porque a mensagem da cruz para um judeu é escândalo, e para os gentios ela é loucura. Isto era contrário a tudo quanto esperavam do Messias. Por essa razão, Jesus começou a ensinar os seus discípulos dizendo que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E aqui nós podemos perceber que esta era a primeira das 3 predições da paixão de Cristo em Marcos. Nós podemos ver isso em Marcos 8:31, o texto lido, Marcos 9:31 e Marcos 10:32 a 34. Em outras palavras, Jesus estava esclarecendo que o Messias, como rei conquistador e libertador nacional, terá lugar em sua segunda vinda. Mas a sua missão agora era do servo sofredor de Isaías 53, aquele que era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso, aquele que tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, aquele que foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós podemos perceber que Jesus então mostra que agora ele iria enfrentar a cruz, ele era o servo sofredor, e Jesus disse que o caminho da cruz era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus não estava falando sobre uma necessidade de ordem humana, mas de ordem divina. E nós podemos perceber que isso significa que a paixão e a morte de cruz eram imprescindíveis, a fim de que houvesse expiação pelos pecados dos homens, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem o sacrifício de seu corpo na cruz, não haveria satisfação para satisfazer a santa lei de Deus. Cristo morreu na cruz como nosso substituto legal, ele morreu em nosso lugar, para pagar a pena do nosso pecado.
Era necessário que ele sofresse a fim de fazer a reconciliação dos homens com Deus. E a Bíblia diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Outrora nós estávamos separados, nós estávamos de costas para Deus, nós éramos inimigos de Deus. Por meio da cruz, Cristo nos trouxe de volta a comunhão com Deus, a paz com Deus. Era necessário que ele morresse, pois sem a sua morte não teríamos a propiciação pelos nossos pecados. Os nossos pecados nunca poderiam ser removidos sem a cruz, sem o sangue vertido naquele madeiro. Era necessário que ele fosse entregue por causa das nossas ofensas e ressuscitasse por causa da nossa justificação. Jesus é o Filho do homem. E aqui nós podemos perceber que ele é humano e divino. Ele tem a natureza divina e a natureza humana em uma só pessoa. Ele não procede somente de Deus, mas também do ser humano, de Maria. Ele foi gerado no ventre da Virgem Maria, por isso que ele é chamado de Filho do homem. E ele é Filho de Deus e Filho de Maria. Ele é 100% Deus e 100% homem em uma só pessoa para sempre. E na cruz, Jesus como Deus buscava a mão de Deus. Jesus como homem buscava a mão do homem para fazer a reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E aqui nós podemos perceber que Jesus falou sobre a morte e a ressurreição claramente. E isto ele expunha claramente, diz o texto. Mas esta previsão de Jesus sobre a sua morte e ressurreição assustou o apóstolo Pedro, pois o seu conceito acerca do Messias estava centrado apenas na restauração nacional e na destruição dos seus inimigos. Eles estavam esperando que Jesus pudesse libertar a Palestina do domínio do Império Romano. Eles estavam esperando um conquistador político que pudesse limpar a Palestina de toda a influência do Império Romano. Ele não conseguia pensar em Jesus como servo sofredor, mas apenas como Messias conquistador. Por esta razão, Pedro chamou Jesus à parte e começou a reprová-lo. Alguns dizem que Pedro chegou e puxou Jesus pelo braço e o levou a um canto e começou a reprovar as palavras de Jesus. Não, você não pode morrer na cruz. A cruz é um escândalo. A cruz é uma loucura. Você deve libertar a Palestina. Pedro estava tentando desviar Jesus da cruz, pois o povo judeu pensava no Messias apenas ligado a uma ideia de glória, de conquista política. E assim como seu povo, Pedro tropeçou em Isaías 53, que Jesus seria traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A sua visão do Messias era uma visão padronizada, estereotipada, uma visão errada, uma visão dúbia, uma visão ofuscada pela ideia judaica de um Messias apenas conquistador. Por esse motivo, Jesus voltou-se e, fitando os olhos dos seus discípulos, olhando para todos ali, Jesus então fitou os olhos nos seus discípulos, repreendeu a Pedro e diz: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. E Jesus fitou os seus discípulos, uma vez que eles tinham o mesmo pensamento de Pedro, e eles estavam de acordo com Pedro. A censura era para todos
colégio apostólico, e repreendeu a Pedro, diz: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus não expulsou Pedro, mas a Satanás. Ele diz: arreda, Satanás. Jesus não disse que Pedro estava endemoniado, possesso, mas que por trás de Pedro estava Satanás, mais uma vez, tentando desviá-lo da cruz. Quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo durante 40 dias e 40 noites, o diabo também queria desviá-lo da cruz. Mas Jesus não aceitou e dizia: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Pedro falou como alguém que não conhecia corretamente os planos de Deus. E aqui nós podemos perceber que Jesus diz: porque não cogita das coisas de Deus. A sua cosmovisão era puramente humanista. Não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro estava seguindo o entendimento humano a ser trilhado pelo Messias, e não a verdadeira vontade de Deus que Jesus havia acabado de expressar, que era necessário que ele sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelo sinédrio, fosse morto, mas no terceiro dia ressuscitasse. Era necessário. Pedro pensava em poder e vitória humanos, enquanto Cristo visualizava a redenção e a salvação do seu povo, através do sofrimento de cruz, através da cruz. Sem cruz não há salvação para o pecador. A visão equivocada do Messias levava uma visão equivocada também do ministério e do discipulado. E o caminho de Jesus envolve a cruz, mas também o caminho dos discípulos envolve a cruz. E por essa razão Jesus convocou a multidão, juntamente os discípulos, e disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Por que Jesus convocou a multidão? Porque Jesus sabia que as multidões gostavam do pão, dos milagres, dos portentos, do paralítico andando, do mudo falando, do surdo ouvindo, do morto ressuscitando, e que a maioria não estava disposta a pagar o preço do verdadeiro discipulado. Por isso Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Seguir a Cristo exige a renúncia do eu. Há um hino que disse: tudo do eu, nada de ti. Algo do eu, algo de ti. Nada do eu, tudo de ti. Negar a si mesmo, é o que Jesus disse. Para seguir a Cristo é preciso negar a si mesmo. E negar a si mesmo é negar a falsa esperança de autossalvação. O eu é a nossa vontade própria e pecaminosa. O eu é o ego que quer fazer a sua própria vontade. Devemos negar a nós mesmos para que Cristo reine em nós. O nosso eu deve ser entregue a Cristo para que seja dominado por Ele. O nosso eu não pode estar em primeiro lugar na nossa vida. Cristo deve estar entronizado no nosso peito, na nossa alma, na nossa vida. Cristo em primeiro lugar na nossa vida. É por isso que Paulo chega a dizer: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Seguir a Cristo é tomar a cruz. Mas o que significa tomar a cruz? Alguns pensam o seguinte: a minha cruz é a minha doença, a minha fraqueza. A minha cruz é um filho rebelde que eu tenho em casa, um inimigo, um vizinho,
Ou um casamento infeliz, a minha cruz é minha esposa, ou a minha cruz é o meu marido. Mas tomar a cruz, meus irmãos, não é nada disso. Tomar a cruz é morrer para o pecado e viver para Deus. Devemos morrer para nós mesmos, para vivermos para Deus. A cruz é um instrumento de morte. E Jesus está convidando a você para morrer para o pecado, para morrer para você mesmo, para morrer para as paixões, para os seus desejos, para os seus apetites carnais, para a sua natureza pecaminosa e viver para Deus. Tomar a cruz significa obedecer, identificar-se com Cristo, até mesmo na morte. O cristão é desafiado a ser obediente até a morte e morte de cruz. Em Apocalipse está escrito que o Senhor disse à sua igreja: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Por volta do ano 155 da era cristã, depois de Cristo, houve um martírio de um discípulo de um dos pais da igreja, chamado Policarpo. Policarpo foi queimado na estaca em Esmirna, mas não negou a sua fé. Ele foi chamado a negar a Cristo, a dizer que Cristo não era o Salvador, a negar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que ele ficasse livre da fogueira, da estaca. E ele então disse: vivi 86 anos servindo a Cristo, e nenhum mal ele me fez. Como eu poderia maldizer o meu rei, aquele que me salvou? E Policarpo então foi fiel até a morte. E na fogueira, ele não fugiu para negar a Cristo. Ele enfrentou a fogueira acesa, mas não negou a sua fé. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Seja fiel até a morte. Não desista de servir a Cristo. Viva para a glória de Deus. Morra para você, para viver para Deus. E Jesus diz: siga-me. Seguir a Cristo é confiar nele. É isso que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seguir a Cristo é caminhar em seus passos, é seguir os passos de Jesus. Seguir a Cristo é obedecer ao seu comando. Jesus diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Seguir a Cristo é agradecer pela eterna salvação que nós temos nele. É ser grato, porque ele nos comprou com o seu sangue. Porque ele nos comprou com o seu sangue vertido na cruz do Calvário. E a cruz é o remédio onde Deus resolve o nosso maior problema, os nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A cruz abre a porta do céu para o pecador arrependido, para o pecador que crê em Cristo. Seguir a Cristo significa entender o valor da verdadeira vida. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Nesses dias de pandemia, nós temos assistido, infelizmente, a morte de muitas pessoas. Um vírus invisível, tão pequeno, pode ceifar a vida da gente. E isso mostra que a gente não é nada, que a gente precisa de Deus. Mas eu quero dizer para você, um dia você vai morrer. Se não for de Covid, vai ser de outra enfermidade. E o dia que você partir desta vida, onde você vai passar a eternidade? Com Cristo no céu
ou no inferno com o diabo. O problema não é morrer. O problema é não estar preparado para morrer. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, rejeitando a Jesus e recusando-se vir até Ele, negando como seu Salvador, perdê-la-á. Muitas pessoas tentam ganhar a vida neste mundo nos prazeres, nas baladas, nas noitadas, nas riquezas, nas paixões. Por isso Jesus disse: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca de sua alma? Muitos fazem do dinheiro o seu ídolo, o seu Deus. No entanto, a possessão de todos os tesouros que o mundo contém não compensa a ruína eterna. Essa pandemia, nós podemos ver a ganância de muitos governantes que criaram o Covidão. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus contou a seguinte parábola. Um homem rico tinha uma fazenda que deu boas colheitas, e a fazenda então produziu muito. E com isso os seus depósitos, os seus celeiros ficaram cheios, e ele não tinha onde colocar a sua colheita. O homem pensou no seu problema: que devo fazer? Finalmente exclamou: já sei o que vou fazer. Derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores. Assim terei espaço suficiente para guardar tudo. E depois eu vou descansar e dizer para mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para os anos futuros, fez uma boa poupança, uma boa economia, celeiros cheios. Agora sim, descansa, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Sim, assim acontece com todo aquele que junta riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é pecado ser rico, não é pecado ser próspero. O pecado é você colocar a riqueza no lugar de Deus. Existem muitas pessoas colocando os bens materiais em lugar de Deus. E Deus tem que ser o primeiro. Caixão não tem gavetas, e nada nós levamos desta vida. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta avareza, nessa cobiça, se desviaram da fé, se atormentando com muitos males. A vida que não é vivida de Deus, com Deus e para Deus, não vale o ar que consome. O que você daria em troca da sua alma? Um emprego melhor? Ainda mais nesta pandemia que muitos perderam o emprego. Uma casa mais bonita, mais luxuosa, uma mansão. Um carro mais potente. Uma conta bancária mais gorda. O que você daria em troca da sua alma? A alma vale mais do que o mundo inteiro. O que você daria em troca da sua alma? Seguir a Cristo é entender o verdadeiro valor da vida, o verdadeiro sentido da vida, porque a vida só tem sentido quando Cristo é tudo da nossa vida. Seguir a Cristo implica em não se envergonhar de Jesus e de suas palavras. O texto aí, em Marcos 8:38, está escrito: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Nós não podemos nos envergonhar de Jesus? Como nos envergonhar daquele que morreu por nós na cruz? Daquele que derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário? Como nos envergonhar do Salvador, do Redentor, daquele que nos amou, daquele que se entregou por nós? Nós não somos chamados
para sermos agentes secretos de Jesus. Você não é chamado para ser um cristão que se esconde, que não compartilha a sua fé, que não fala quem é o dono da sua vida, que não fala de Jesus para outras pessoas. Tem crente que tem vergonha de confessar o nome de Jesus no seu local de trabalho, na faculdade, na escola, nas praças, na rua. Ficam se escondendo, com medo de dizer: Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, aquele que me comprou, aquele que doou a sua vida por mim na cruz, aquele que se entregou como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A despeito das zombarias e dos escárnios dos homens acerca de Cristo, nós devemos proclamar ousadamente que nós servimos a Cristo, que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor, que Ele morreu a nossa morte na cruz do Calvário. Além disso, nós não podemos nos envergonhar das palavras de Jesus. As palavras de Jesus estão acima da Constituição Federal, acima das sentenças dos juízes, acima dos tribunais, acima dos decretos, acima das filosofias dos homens. Existem muitos cristãos que negam a criação por causa da evolução. O que é Charles Darwin? Um herético que desviou da fé cristã e que inventou uma teoria que não tem comprovação científica, e muitas pessoas seguem e às vezes negam a criação. É mais fácil acreditar na criação do que acreditar na evolução. As palavras do Senhor são fonte de vida e de verdade. Você não pode se envergonhar das palavras de Jesus. É 1000 vezes melhor confessarmos a Cristo agora e sermos desprezados pelos homens, do que sermos negados por Cristo na presença do Pai, no último dia, no dia de julgamento. Que você possa confessar a Cristo. Não se envergonhe dele. Que ele possa ser a pessoa mais importante na sua vida. Fale da sua fé. Não se envergonhe do nome de Jesus e nem se envergonhe das suas palavras. Nós queremos trazer algumas aplicações para nós hoje. Para você que está aqui no templo, para você que está em casa. E a primeira lição que nós aprendemos é que a cruz é o centro da fé evangélica. Sem o Calvário não há salvação, não há perdão, não há o céu. Sem o sacrifício substitutivo de Cristo, não há redenção para o homem, não há vida eterna para o homem, não há perdão. Se Cristo corresse da cruz, não haveria salvação para nós. Por isso Jesus não se desviou da cruz. Pedro queria que Jesus se desviasse da cruz, seguindo a sugestão de Satanás, mas Jesus não correu da cruz. Jesus se encarnou, se tornou gente para morrer na cruz. E por isso ele disse que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelo Sinédrio, fosse morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Jesus enfrentou a cruz para salvar o seu povo. A cruz é o centro da fé evangélica. Mas em segundo lugar, nós aprendemos que para ser discípulo é preciso negar a si mesmo. Esse culto do eu é produto da natureza pecaminosa na qual nascemos. Nosso eu não pode ser cultuado. Nosso eu não pode ser o nosso ídolo. Nós não podemos colocar o nosso eu no centro da nossa vida, porque isso é adoração ao eu. Por esta razão, onde não existe o negar a si mesmo, ali não existe a verdadeira graça. Aqueles que foram tocados pela graça de Deus, aqueles que nasceram de novo, negaram o eu, não cultuam o eu, não adoram o eu. Onde não há o tomar a cruz, ali não haverá coroa. Cristo deve ser o centro da nossa vida em todas as áreas.
A adoração ao eu é pura idolatria. Jesus requer o controle absoluto sobre a nossa vida. O nosso eu deve estar crucificado e Cristo assentado no trono do nosso coração. Ele deve ser adorado. Ele deve controlar todas as áreas da nossa vida. Para ser discípulo, é preciso negar a si mesmo e colocar Cristo no trono do seu coração, do meu coração, do nosso coração. Mas finalmente, siga Cristo, custe o que custar. Não é fácil ser crente, a porta é estreita, o caminho que conduz para a perdição é largo. Onde não há o compromisso de seguir a Cristo, custe o que custar, ali não há o verdadeiro evangelho. O evangelho de Cristo exige o compromisso de seguir a Deus, custe o que custar. E é por isso que nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. É por isso que nós devemos consagrar a nossa vida a Ele de todo o nosso coração, enfrentando as lutas, as pandemias, as perseguições, os decretos dos imperadores contra a igreja, contra as dificuldades que nós enfrentamos, os missionários que são perseguidos no mundo islâmico e as perseguições do mundo comunista. Que Deus possa nos fortalecer. Quem sabe Deus está chamando a nossa geração a sermos mártires, a dedicarmos a nossa vida e a sermos fiéis, até mesmo enfrentando a morte, custe o que custar. Essa pandemia está se revelando quem é o verdadeiro crente, aquele que se preocupa com Deus, com a igreja, com a obra de Deus, que ora, que busca e clama. E o nosso desejo é que você possa oferecer sempre a sua vida a Deus, porque a vida só faz sentido quando Cristo é tudo na nossa vida. Vamos orar. Vamos falar com Deus, vamos orar com o pastor Rui, vamos clamar ao Senhor. Você que ouviu essa mensagem, que ainda não é um cristão, mas ouviu a palavra de Deus e Deus tocou no seu coração. A Bíblia diz: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Siga Jesus. Seguir a Cristo é a melhor opção de vida. E o nosso desejo é que você possa consagrar a sua vida, a sua casa, os seus pensamentos, tudo a Deus, e que você possa viver seguindo a Cristo como seu Rei, como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Redentor, porque só Ele pode salvar o mais vil pecador. Ó Deus, agradecemos ao Senhor porque nada merecemos. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos amou, mesmo sendo pecadores, se entregou naquela cruz por nós, se sacrificou por nós, pecadores, falhos, pequenos, mas o Senhor nos amou, nos resgatou. Oh Deus amado, tem misericórdia de nós, tem misericórdia daqueles que ainda buscam outras coisas a não ser o Senhor. Oh Deus, mais importante é o Senhor em nossa vida, que daremos pela nossa alma. Ó Deus amado, daremos a nossa alma ao Senhor, ela é do Senhor, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. Nos ajude, ajude a tua igreja, ajude, Senhor, este país que tem passado de momentos tão difíceis, mas sabemos que o Senhor é Deus, está no controle de tudo. Abençoe aqueles que estão padecendo, precisando de uma cura. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Dona Maricé agora, que tivemos notícia que está entubada, tem misericórdia, Deus, em nome de Jesus. Todos os outros, Senhor, ó Deus, principalmente cura a nossa alma, nos ajude a voltar para o Senhor, a bendizer ao Senhor e saber que um dia estaremos contigo eternamente. Ó Deus, louvado seja o teu nome, nós te agradecemos no nome de Jesus, amém, Senhor. Irmãos, vamos receber a bênção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo Israel de Deus, agora e sempre. Amém.